tenho um trauma muito grande na minha vida que se chama O Chamado. Eu assisti poucos filmes de terror ao longo da minha existência porque realmente não é um gênero de filme que me atrai muito. E O Chamado foi um filme que me traumatizou durante muitos e muitos e muitos anos. Eu assisti, tipo, pré-adolescente. E quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu ainda tinha medo da Samara e pedia pra dormir na cama da minha irmã. Só que hoje eu sou uma mulher de 34 anos, né, gente? Assim, a tecnologia evoluiu muito, então o filme ele já caiu um pouco mais naquela vibe ali do tosco. Já é tosco ver a Samara saindo da TV, já caiu no tosco. E o chat me desafiou praticamente a assistir um react do Arthur Viana falando sobre O Chamado, que eu acho que é a única maneira que eu consigo consumir esse filme novamente. Porque eu sentar pra ver o filme, não. Eu até cogitei fazer um vídeo pro meu canal uns meses atrás. Eu falei, não, eu não banco sentar e ver esse filme de novo, eu acho. Mas vendo o Arthur falando, já fica um pouco mais legal. A gente já fez outros reacts do Arthur aqui, inclusive um queridíssimo, divo maravilhoso. Se você não tá inscrito no canal do Arthur, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vá lá se inscrever, porque ele, sério, gente, filme bom, ele faz um vídeo incrível. Quando o filme é ruim, parece que ele faz um vídeo melhor ainda. É bom demais. Então vamos ver o que o Arthur conta pra gente de O Chamado hoje. Segura minha mão. E é isso aí. Não vou enrolar muito não. Deixa eu tomar meu café e olha a cena como já começa. Olha lá. Lançado em 2002, O Chamado é um filme de terror psicológico que conta a história do espírito de uma garota que, morando em um poço, sai através da TV e mata todos que assistem sua fita amaldiçoada. A premissa é simples, mas o final, meus amigos, assustou geral e fez um sucesso extraordinário no lançamento. Eu próprio me lembro de querer muito assistir O Chamado, mas eu demorei anos pra ter coragem de dar play lá em casa. E aí quando eu dei play também, gente, é um filme que assim, ele é terror? Ele é terror, mas dá pra assistir tranquilo. Não dá. Desculpa, não dá. Não dá. É filme de terror. É um cagaço. E eu lembro que teve uma vez, tipo assim, uns dias depois que a gente assistiu O Chamado, a TV do nosso quarto deu problema e ela ficou assim, ó. Shhh. Naquele dia eu achei que minha alma ia, né? E o meu corpo ia ficar aqui sozinho. Ficar traumatizado, sabe? Eu não sei o que acontece, mas eu vou até trazer um vídeo no canal onde eu vou explorar o terror através das décadas. E dá pra perceber quando uma nova geração já não tem mais medo do que a geração antiga tinha, sabe? Quando fica meio bobo. E É isso, eu tô contando com isso. Eu tô contando que eu vou achar bobo hoje. quando eu assisti O Chamado, eu acho que eu já não tava mais na pegada de ter medo. Então, hoje vocês vão perceber que é um filme de terror, claro, mas dá pra assistir tranquilo, dá pra sair sem traumas, sem grandes traumas. Será? Vou colocar assim. Outra coisa é que se tornou um filme icônico. Não tem como você não conhecer a icônica Samara do Poço, a menina do Poço. Até porque Todo Mundo em Pânico também imortalizou com a Brenda saindo na mão com ela no meio da sala. É verdade. Eu lembro que assistir Todo Mundo em Pânico me deixou um pouco mais, assim, não vou dizer corajosa, que é uma palavra forte, mas quebrou um pouco o meu medo de O Chamado, porque realmente a sátira, ela ficou mais na minha cabeça, assim. Ugly bitch? Come on! E tem outra, né? O Chamado foi o primeiro dos remakes ocidentais de um material original oriental que fez tanto sucesso que acabou abrindo portas pra outros filmes do gênero como O Grito e Pulse, que também tem as suas versões originais lá do Oriente. E se você não sabia disso, fica, porque eu vou comentar um pouquinho sobre a versão original japonesa do filme, as mudanças que ocorreram na adaptação e também vou revelar alguns segredos de bastidores. Sabe aqueles bastidores com segredos pesados? Esse aqui tem. Mas é sobrenatural? Ah, não, gente, aí não tem graça, não. Não, se for coisa sobrenatural, não tem graça, não. Faça isso comigo, não. Vocês prometeram, chat. Bastidor de filme de terror sempre tem história pesada, né? Além disso, o próprio filme em si já é legal demais pra se comentar, né? Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, porque hoje é dia de terror. Hoje vamos falar sobre o clássico dos anos 2000, O Chamado. E o filme começa mostrando uma casa do lado de fora e duas adolescentes que estão lá dentro conversando a respeito da televisão. E, tipo, é muito engraçado porque elas estão falando sobre aquelas teorias da conspiração que tinha muito sobre TV, que saía eletromagnetismo e queimava a pessoa por dentro, queimava os neurônios. Isso é muito clássico dos anos 2000. E as moléculas na nossa cabeça ficam todas instáveis. Tinha isso, e as empresas sabem disso, mas não fazem nada. E esse começo, ele é muito legal, ele é muito animador, porque elas estão conversando sobre uma tal fita que tá todo mundo falando, né? A fita que, quando você assiste, você morre 7 dias depois. E uma das garotas, a Kate, ela assistiu faz 7 dias com o namorado e uns amigos lá numa cabana. E aí o que acontece? A amiga dela leva a sério, né, a história e o lance da maldição da fita, enquanto ela não. Só que aí ela começa a meio que ter um ataque na frente da amiga dela e a amiga dela fica preocupadíssima. E aí ela tá zoando com a amiga dela, tipo, ela não está morrendo, sabe? Só que o filme faz a gente pensar que realmente ela tá. Assim, hoje em dia a gente cata na hora que, mano, você tá fingindo. Mas na época, todo mundo falou bem assim, eita,
É desse jeito que mata, então? Porque a gente tinha essa curiosidade, né? Hoje, a informação é muito mais disseminada. Nos anos 2000 não era. Então a gente só sabia que tinha um filme chamado O Chamado e que a menina matava todo mundo que assistia a fita. A gente não tinha certeza de como que ela matava. Nossa, gente, eu não lembrava desse começo. Tem isso, que a menina finge e olha, que alegria. Quanto menos eu lembrar, melhor. Então, nossa, que amiga engraçada. Bicho, eu odeio gente que faz esse tipo de brincadeira, que pra mim nem é brincadeira, que brinca com coisa séria, eu não suporto. Dando uma amiga só que o telefone toca e é exatamente próximo ao horário que ela assistiu a fita lá na cabana, que é por volta das 10 da noite. Ela desce pra atender e esse começo, ele é cheio de quebra de expectativa. É uma pena que durante o filme, a quebra de expectativa não foi explorada, sabe? A gente fica pensando que vai ser desse jeito o filme todo, a gente realmente não vai saber quando que vai acontecer o terror de fato, quando tá acontecendo. Mas não, durante o filme é normal, tipo, é um filme de terror psicológico normal, mas quando a menina atende o telefone, ela fica tipo, ai meu Deus, aí ela passa o telefone e a menina fala bem assim, alô? E ela, ai mãe, é você, então tipo, era a mãe dela. Depois disso, ela vai na cozinha pegar um negócio pra tomar e o ângulo da geladeira... Pera, a menina que fala, ai meu Deus, e passa o telefone, foi a mesma que fingiu que tava morrendo? É aquele ângulo clássico de filme de terror que vai dar jumpscare na gente quando ela fechar a geladeira. Só que aí ela fecha e não tem nada. O terror só começa de fato quando ela passa pela sala, a TV liga, e aí ela desliga a TV, ela sai, a TV liga de novo sozinha e ela puxa da tomada. Aí quando ela sobe, ela vê uma poça d'água saindo do quarto dela. Quando ela abre a porta, aí sim, ela é atacada pela Samara. A gente não vê de fato o ataque, mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu com ela e foi ali que ela morreu. Tá. Tosco. Hoje em dia é tosco. Tô pronta pra ver esse vídeo. A curiosidade é que parte do terror do Chamado é o medo do desconhecido. E isso é muito comum, assim, esses filmes de terror, onde algo é completamente desconhecido e não se sabe nada, e durante o filme vai se descobrindo, mas nada é muito intuitivo. Nada é muito tipo, eu já imaginava, sabe? É sempre umas coisas meio, mano, mas da onde que vem, sabe? É muito desconhecido isso. Isso é normal em filmes de terror japonês, sabe? E é isso exatamente que o Chamado explora, porque uma fita, um poço, uma TV, e aí? E aí, durante o filme, a gente vai entender qual é que é. E aí é que conhecemos a Rachel, a nossa protagonista, e o seu filho, o Aidan, que é aquele menino introspectivo, é aquele menino meio subliminar. Subliminar que fala? Eu não sei. É aquele garoto meio médium. E a professora... Aquela criança fudida, né? Aquela criança que a gente tem medo. A criança que todo mundo tem medo dela. Que fala que sente coisa, que vê coisa. É essa criança. Fala pra ela que ele é muito inteligente, mas que ele não se comunica muito e que talvez ele esteja desenhando pra ajudar a superar a dor de ter perdido a Kate. Porque essa menina que morreu no começo do filme era a prima dele e cuidava dele, ele gostava muito dela. E aí a mãe dele fala, isso é normal e tal. A professora fala, mas olha os desenhos. Aí ela olha e todo mundo morto, assim. Todos os desenhos a Kate tava morta. Aí a mãe dele fala bem assim, né? A Rachel fala, mas é normal, né? Ele tá lidando com o luto da... A mãe, normal. Minha senhora. Ela fala, eu sei, mas só que você falou que ela morreu há 2 dias, né? Ela falou, sim. Aí a professora responde, só que esse desenho foi feito a semana passada. Aí esse era o momento que meu filho foi um prazer ele conhecer, tá? Cadê o homem do saco? Cadê o homem do saco pra levar esse menino? E aí? Faz uma semana que esse desenho foi feito. Como que ele foi feito? Você disse que ela morreu há 2 dias. Isso mesmo. Ele fez os desenhos semana passada. E aí assim, gente, vai ter algumas coisas que eu vou comentar com vocês que eu não gosto muito no Chamado. Que é, por exemplo, essa é uma delas, tá? O Aidan, ele é vendido como um menino com poderes mediúnicos, sabe? Assim, meio iluminado e tal. Só que nunca é explorado. Nunca fica claro pra gente se ele tem ou se ele não tem. Nunca fica claro pra gente qual é que é a dele, da onde que vem, sabe? Esse poder dele, essa intuição dele. Nunca fica claro. E isso me irrita um pouco. Porque ele só sabe, ele só vê, só sente. Tá, e aí, que mais? Tá, a gente tem que abraçar. É aquele tipo de filme que a gente tem que abraçar. Tipo a Substância que a gente tava falando mais cedo. Tem que abraçar o fato de que ela não tem uma pessoa conhecida que não vai notar o sumiço dela durante meses e meses e meses pra perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. A gente abraça, beleza. Não é explorado. É só isso, só. E como não existe um arco narrativo nele, então fica elas por elas. Isso me irrita um pouco. Bom, a Rachel chega no funeral junto com o filho dela, né? O funeral da Kate. E lá, a mãe da Kate tá desesperada e pede pra Rachel dar um jeito, assim, descobrir o que foi que aconteceu, porque ela fala, não tem explicação. Aí aqui acontece o primeiro jump scare do filme, onde ela fala que viu a filha dela, e aí mostra a filha dela, só com aquele som alto, com aquela coisa, né? Que a gente fica tipo, ai meu Deus do céu. E assim, a imagem é boa, dá realmente medo, sabe? Tipo, é bacana. Não precisa botar, né? O rosto dela.
E a mãe da Kate pede, pelo amor de Deus, pra Rachel investigar. Elas Tô são no meu irmãs. direito de não ver. Investiga a morte da minha filha. Estou no meu direito de não ver, apesar de que eu acho que eu vou voltar e vou ver. Vou voltar e vou ver. Quem é essa adulta? Tá Pede, tosco pelo amor de já. Deus, pra Tá Rachel tosco, investigar, elas são irmãs. Investiga a morte da minha filha, já que você é jornalista investigativa, descobre o que foi que aconteceu, não é normal isso. E quando a Rachel sai pra conversar com os amigos da Kate, ela descobre que, primeiro, ela assistiu uma tal de uma fita que mata em 7 dias, só que aí ela... Gente! Meu Deus, eu queria poder gritar, mas eu não posso porque a Thalie tá atendendo aqui do lado. Vocês sabem quem é? Vocês sabem quem é essa pessoa? É simplesmente o Seth Cohen da minha série favorita. É o Adam Brody, gente, que tá fazendo Nobody Wants This na Netflix. É o Adam Brody. Meu Deus, eu não sabia que ele tava em O Chamado. É ele, o amor da minha vida. Meu personagem favorito de todos os tempos. Sempre que alguém me pergunta quem são seus personagens favoritos da ficção, eu sempre falo Seth Cohen de DLC e a Lorelai Gilmore de Gilmore Girls. Meu Deus, eu tô chocada que ele tá nesse filme pavoroso. Assistam DLC, melhor série já feita. Parece lenda urbana, né? Parece uma coisa besta. Só que aí ela descobre que o namorado da Kate morreu na mesma hora que ela morreu. E aí dizem que ele se matou. Ela fica com aquilo pra ela. Depois ela sobe no quarto da Kate pra dar uma olhada, encontra um voucherzinho pra ela ir pegar fotos que foram reveladas. Quando ela pega essas fotos da Kate, ela vê que eles foram pra Gente, mas vem cá, morre uma adolescente e morre o namorado dela em lugares diferentes e não tem uma polícia pra investigar um negócio desse? Tipo, não é estranho? Não tem uma polícia pra ir lá investigar? Vai sobrar pra moça aqui, entendeu? Pra mãe cansada com o filho que vê coisa? Olha, vou te contar. um clube, sabe, numa montanha, junto com outros dois amigos. E aí tem uma coisa muito interessante, porque enquanto ela tá passando essas fotos, ela vê eles na frente da cabana, né, cabana 12 e tal. E aí tem uma foto de um garoto mexendo na TV, e aí umas fotos depois, eles já estão com o rosto desfigurado. Por quê? Acontece isso de fato. Todo mundo que assiste a fita da Samara, até o momento da morte, não consegue aparecer mais em fita de vídeo, gravação, foto, nada. O rosto fica distorcido. E ela acha aquilo muito esquisito e vai pesquisar o que aconteceu com todos eles. E aí ela descobre que todos eles, os 4, morreram na mesma hora em circunstâncias esquisitas. E não tem uma investigação profissional. Tipo, eu entendi, ela é jornalista investigativa, é isso? Ela é uma profissional, mas eu quis dizer, tipo assim, não tem, sabe, tipo um detetive, uma polícia, porque, gente, isso é muito estranho. Isso deveria ser caso de polícia e simplesmente não é. Ai, tem que abraçar demais. Óbvio que ela se arruma, vai lá pra montanha, pra esse clube aí nas montanhas, que eles foram passar o final de semana, pra ver se ela encontra alguma coisa na tal da cabana 12. Não é Entende o que possível. foi que aconteceu? Chat, iriam? Vocês iriam? Vou investigar essa história, hein, gente? Vou investigar essa história. Então eu vou sozinha pras cabanas, feito uma idiota. Exatamente, não tem um IML nesse país. Ninguém investigou pra dar, tipo assim, olha, morreu de tal coisa. Ninguém viu a cara da menina, ninguém achou isso estranho, tipo, entende? Não, tá. Tem muito furo nessa história, já tô achando fubango já o chamado. E na recepção, enquanto ela tá lá, o dono, na verdade não o dono, o gerente, a pessoa que gerencia ali, né, os hóspedes e tal, ele fala que os adolescentes foram muito baderneiros e que eles reclamaram da TV, porque o sinal era muito ruim. E aí ele fala bem assim, inclusive a gente até colocou várias fitas de vídeo disponíveis aqui pra eles levarem, porque a gente sabe que o sinal é realmente ruim. Quando ela olha pras fitas, descontraída, ela só olha pra ver qual é que é. Tem uma fita lá que não tem capa, não tem nada, só a fita velha, preta, lá parada. Foram os hóspedes que deixaram quase todas as fitas. Bom, Ela olha, aí ela se lembra do menino falando, que eles assistiram a fita que mata em 7 dias. Ela pede a cabana 12, fala que quer ficar na cabana 12 e pega a fita. E lá vai ela Não é assistir. possível. E aí é muito legal, porque tem uma cinematografia, aqui inclusive a minha amiga Miss Walker, do Plantão Geek, ela fala muito sobre isso, sobre cinematografia e tal. E tem uma hora que a cena fica toda vermelha, recai assim, recobre um lance vermelho na imagem, por causa de uma árvore de folhas vermelhas que tá com o sol passando atrás dela, assim. Então tem toda uma questão, só que acontece, o vermelho aqui, ele deixa claro que o perigo se aproxima. Que nessa situação, o vermelho usado nessa situação significa perigo. E ela dá play na fita. Ela assiste a porra da fita que falaram que quem assiste morre em 7 dias depois de ela ver que 4 pessoas morreram ao mesmo tempo depois de ter assistido a merda da fita. Eu tenho que ter empatia por uma anta dessa? Não tenho que ter, gente. Me desculpa. Tem gente em filme de terror que me irrita muito, mano. Que me irrita muito. Eu entendo a pessoa que é ansiosa, escuta um barulho em casa e quer ir ver o que é. Eu entendo, é meu burrice? É meu burrice. Mas eu sou essa pessoa que eu pecaria pelo excesso de ansiedade. Mas você ir assistir uma fita que já meio que... Não é comprovado, né? Mas, tipo assim, tu junta todos os pontos e tá mais do que claro de que quem assiste realmente morre. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ó, meu cabelo tá até revoltado. É braba. Ela assiste a fita toda, assim, sem piscar.
Ela não é braba, ela é burra. É isso que tá me irritando. Ela é muito estúpida. Por que ela achou que com ela ia ser diferente? Exato, que queimasse a porra da VHS, então que chamasse a polícia e falasse, gente, é o seguinte, sei que parece maluquice, mas investiguei, isso, aquilo, tem essa fita aqui, eu não tenho coragem de assistir. Alguém da polícia tem coragem de assistir? E vá pro rabo de algum macho chato da polícia, entendeu? Agora ela, porra, ainda vai deixar o filho dela doidinho, sem mãe? Ai, São umas imagens horríveis, imagens perturbadoras. Tem, tipo, uma lacraia, centopeia, sei lá. Ah, é bicho, verdade. Assim, horrível, Ai. Tem um poço, tem uma mulher se matando, tem uma mulher na frente do espelho penteando o cabelo. É um monte de imagem, escada, um monte de imagem aleatória. E o barulho dessas imagens e a maneira como ela é montada, isso é uma coisa muito... Assim, não tem outra palavra, é perturbador. Nunca assisti inteiro esse momento. Nunca assisti. Eu sempre olhava pra lá, fechava o olho, ficava assim, porque eu tinha também na minha cabeça que assim, devem ter colocado também um negócio assim, subliminar, nessa música, nessas imagens pra gente ficar meio perturbado. Com certeza fizeram alguma coisa. É um excelente questionamento aqui do chat. Se chegar no 7º dia e reassistir, renova a assinatura? Então, tipo assim, se eu ficar a cada 7 dias eu reassisto, tu vive pra sempre, né? Tipo, vive a vida toda? Como que funciona a logística? Cadê o gerente aqui do chamado Flix, né? Do Terror Flix? Eu acho interessante um questionamento. Então eu não assisti, eu não tinha coragem de assistir inteiro. Eu fui assistir inteiro, tipo, depois de muito grande. E assim que ela terminar de assistir, o telefone toca e adivinha, 7 dias. 7 days. A idiota da Thaísa ficava ligando do telefone da sala pro telefone do quarto. E aí eu atendia e ela falava 7 days. Ó, imbecil, bicho sério. Olha, irmão, vou te falar. Estranho, esquisito. Mas não é de cara que ela aceita que algo sobrenatural aconteceu com ela. Mas ela fica tentando entender o que foi que aconteceu. E isso é que é o tcharam do roteiro. Por quê? A gente tenta racionalizar as coisas, né? Só que é meio irracional. Uma fita de vídeo que você assiste, o telefone toca. E dependendo de onde você estiver, o telefone vai tocar. E alguém vai falar 7 dias. E a Rachel, ela é essa pessoa incrédula, né? Ela é uma jornalista investigativa, então, tipo, as coisas são pão, pão, queijo, queijo. Certo é certo, errado é errado, preto no branco. Essas coisas que não conversam, que apela pro sobrenatural, pra ela é incabível. Então a gente acaba vivendo o drama dela. É aí que mora o terror. A gente fica incrédulo junto com ela e vai passando a acreditar nas coisas junto com ela também, sabe? Isso é muito legal. Meu bem, desse filme nesse sentido é muito... Eu já acreditei lá no começo, não preciso de muito não, gente. Se alguém virar pra mim e falar, se abrir essa porta aí, vai sair um monstro, um espírito que vai puxar teu pé à noite. Eu falo, não queria abrir a porta mesmo. Eu vou me desgastar pra saber se aquilo é verdade, pra tentar fazer senso das coisas. Porra, vou nada, eu tô fechada com o meu mano Rodrigo, que mandou o donate aqui falando, não iria nessa cabana nem que pagassem o meu peso em ouro, e olha que eu peso 90 quilos. Rodrigo, eu não iria por valor nenhum me colocar numa situação dessa, veja você. A maneira como no final ela tá completamente louca, acreditando... E se não atender, a Samara fica insistindo igual as ligações de São Paulo? É outro questionamento muito pertinente. Será que essa nova função do iOS novo, do iPhone, que ele atende a ligação por ti, quem que morre? A Apple morre? São muitos questionamentos, gente. E aí uma curiosidade, a Naomi Watts, ela não foi a primeira escolha, né? O pessoal, os produtores, eles queriam que o filme trouxesse uma grande atriz. A Gwyneth Paltrow foi... Essa palhaça que roubou o nosso Oscar da Fernanda Montenegro. Sondada pra fazer. A Jennifer Connelly e até a Kate... Gwyneth Paltrow jamais faria um bom trabalho em O Chamado, e a Fernanda Montenegro faria um bom trabalho se ela interpretasse uma árvore numa peça da 5ª série. Que eram nomes, assim, sabe? No início dos anos 2000, final dos anos 90, eram nomes em Hollywood que, nossa, queremos. Só que o diretor, ele não queria uma grande estrela no filme. Nenhuma grande estrela no filme. Ele queria que o filme fosse descoberto pela galera, sabe? Não é... Hoje em dia, não acontece muito mais isso, né? É difícil um filme que é lançado sem pelo menos uma grande estrela. Sim. Muito difícil. Só em streaming e tal. Filme que vai pra cinema é muito difícil. E esse aqui, nesse caso, ele não queria realmente. E deu muito certo. Até porque o filme arrecadou mais de 249 milhões mundialmente. Assim, O Chamado foi realmente um acontecimento, projetou o nome. É muita gente traumatizada. Para pra pensar. Da Naomi Watts. E acabou rendendo várias sequências. Que, inclusive, já fico aqui estabelecido pra vocês que, se vocês quiserem que eu traga o Chamado 2 e, posteriormente, o Chamado 3, que também é muito bom. Inclusive, o 3, como ele é muito recente, ele é na era da internet já, dos vídeos no YouTube e tal. Vale, olha o meu medo se concretizando. Vocês aí no chat. Ai, será que hoje em dia a Samara manda o WhatsApp? Porra, eles acharam uma solução pra atualizar essa Kenga. Eu não quero ver. Passe. Se vocês quiserem que eu traga até o 3... Não quero, amigo. Quer dizer, traga que seu público vai gostar. Eu, Jéssica, particularmente, estarei passando. Eu quero ver o Mágico de Oz 14, mas eu não quero ver o Chamado 3. Bater a metinha de like, Pare. Hein, gente?
gente. Então, ó, 7 mil likes. Inclusive, ixi, Maria, ele vai fazer, porque veja, 15 mil likes e mais um aqui. Lembrando você de passar lá no canal do Arthur e dar muito amor pra ele, se inscrever, deixar o gostei, que ele é brabo, o conteúdo dele é muito bom, ele é um ótimo criador de conteúdo. Mas o chamado 3, amigo, com todo respeito, vou passar, olha. Pra homenagear. Esse já deve dar medo, já o chamado 3, né? Já atualizaram o susto, eu acho. Não assisto nada. A Samara no Discord. A Samara, puta merda, eu vou ter que fazer dancinha de TikTok, porque eu tô sem engajamento. Bom, depois que ela recebe a ligação, aí existe uma virada no filme. Por quê? O filme passa a mostrar os dias corridos da Rachel. Porque como ela tem exatamente 7 dias de vida, então dentro desses 7 dias, ela precisa descobrir todo o mistério que envolve essa fita. Olha o corre. E o que é, que rola. Olha o corre. Precisava, gente, não precisava. Você não precisava disso. Se me acontece uma merda dessa, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o meu dinheiro, separar uma parte dele pra um negócio, pegar todo o resto, transferir tudo pra Thalia, pra falar, cuide de você e das cachorras, pegar o dinheiro que eu separei e eu ia morrer na Disney. Não ser morta. Então, diferente de um filme onde... Quero ver a Samara peitar o Mickey, porra. Eu quero ver ela aparecer na Disney. Eu quero ver... Vamos ver se tu é mulher mesmo. Aparece aí pra tu ver se a menina não te dá os cacetes. Um mês, sabe? E viaja, e dorme, e descobre, tem um inside. Não, aqui é assim, ó, querida. Se eu fosse você, eu dormiria até pouco. Vixe. Quinta-feira, primeiro dia. Oi, bobinha! Corre atrás, filha, que já tá contando já o relógio. É uma contagem regressiva. E aí, assim, trazendo aspectos do bastidor, fofoquinhas e tal, existe um lance dos corvos dentro do set do chamado. Todas as vezes que eles iam fazer gravações externas, um punhado de corvo aparecia, do nada. E aí dizem que o pior lugar pra gravar era essa cabana, onde fica não só a fita da Samara, mas o poço dela também, a gente vai descobrir mais pra frente. Toda vez que tinha gravação nesse lugar, era uma merda de tanto corvo que aparecia. E a produção começou a ficar com medo daquilo. Fora que eles falaram que teve dias de filmagem em que os corvos batiam na janela, como se quisessem entrar na cabana, sabe? Eles falaram que foi realmente muito complicado, além de que membros da equipe também relataram que estavam tendo sonhos perturbadores esquisitíssimos. É lógico, pô. Não, aí também não é nem nada sobrenatural. Gente, eu tive pesadelo depois de ver Stranger Things. Tem gente que é mais sensível mesmo. Agora tu tá imersa nessa atmosfera de filme de terror, de Samara, de poço, de cabelo, de susto, cara. Óbvio que você vai ter pesadelo. Não. Vamos já desmistificar aqui pra todo mundo conseguir dormir hoje. Com corvos. Ou seja... era pesadelo com corvos, tá? Entendi, então. Estavam tendo sonhos perturbadores esquisitíssimos então assusta com corvos. mesmo. Ou seja, gente, pelo amor de Deus. E tem realmente uma coisa que, por exemplo, no Japão, eles costumam ter a premissa de que toda vez que você faz um filme de terror, em qualquer escala que seja, esse filme vai atrair mau presságio. Tipo, você precisa se espiritualizar de alguma forma depois que acabar as gravações ou durante as gravações, se proteger. Porque eles falam que realmente se abre esse portal, essa coisa de os seres virem, entende? Participarem de alguma forma ali. Ninguém tá convidado pra porra nenhuma aqui dentro, já fica avisado. E vai todo mundo limpar a áurea aqui depois. Eu quero assistir vídeo de cachorro correndo atrás de bolinha aqui depois. Eu e a Thalia, a gente tem uma regra aqui em casa. Quando a gente assiste alguma coisa que, assim, é um pouco mais de suspense, porque filme de terror, a gente nunca assiste. Porque eu tenho muito medo. Mas eu gosto de ver suspense, sabe? Quando não é, assim, nada que envolva, sei lá, mano, espírito, essas coisas assim. A gente gosta de assistir suspense. Só que a gente só assiste cedo o suficiente pra gente conseguir assistir outra coisa depois pra conseguir dormir de boa. A gente vai ver o filme de suspense? Beleza, mas tem que dar tempo de depois do filme a gente assistir uns 3 episódios de Abbott Elementary ou de Friends ou de The Office, de alguma coisa assim muito besta pra conseguir realinhar os chakras, porque, gente, não dá pra dormir depois de ver filme de suspense. Eu tenho pesadelo, só uma coisa super tenebrosa. Eu não gosto, porque eu tô gravando isso aqui, ó, 1h da manhã. Não gosto. Vamos seguir com o filme? 1h da manhã gravando coisa de terror, amigo. Realmente você é um herói, parabéns. A Rachel acaba indo atrás do ex-marido dela, que nesse ponto da história a gente não sabe o que é o ex-marido, mas não tem importância, né? Isso aqui é um assiste comigo, é uma coisa mais soft, então eu já posso ir soltando pra vocês as bombas. E aí é uma coisa meio chata, porque isso só é revelado no meio do filme. Então, passa a ideia pra gente que existia um desenvolvimento, pra gente entender por que ele é ex-marido dela, não estão mais casados e tal. Só que assim, volto àquilo que eu falei que me irrita no filme. Não tem explicação. Simplesmente só jogaram. Eles eram casados, não são mais. Don't call me Gaga. Foda, viu? Bom, ela mostra as fotos dos jovens pra ele, com a cara distorcida. E aí ele fala, isso aqui deve ser um efeito bem feito, né? E aí ela dá sim, o efeito do Snapchat, que nem existia nessa época, seu arrombado. Já tá me irritando já o ex-marido dela. uma câmera digital pra ele e fala, tira uma foto minha. Aí ele tira, ela tá com a cara toda torta. Aí ela fala, olha as outras fotos. Ele olha, tudo com a cara torta. E ela fala, o que será que é isso? Ele fala, não sei. Eles mudam de assunto. E aí?
O que você acha? Ah, não sei. Ô, gente, peraí. Como assim? Não sei. Como assim, não sei, muda de assunto? Como se vai falar o quê, cara? Que tá chovendo? A outra com o pé na cova já? Não, gente, já me irritou já esse filme. Antes ele me assustava de medo, agora ele tá me assustando de estresse. Vocês não vão desenvolver isso aqui? Exato. Por favor. Eles não desenvolvem. Ela inventando a selfie. Aí me irrita um pouco. Adoro esse filme, mas a gente também não adora 100% algumas coisas, e aí a gente tem que colocar. Tem uma hora desse filme que ele começa a ficar longo, gente. Que você fala bem assim, nossa, não vai logo. Não precisa, né? Nossa, que não acaba. E eu fico pensando, esses 20 minutos que vocês alongaram desse filme, que vocês usaram 20 minutos pra alongar... Pra nada, né? Por que vocês não usaram pra poder explicar melhor algumas coisas que interessam a gente? A mediunidade do menino, por que vocês eram um casal não são mais, e até discutir melhor isso aqui da cara dela. Tá toda torta agora, igual a dos adolescentes. Então... Como que isso não é alarmante, menina? Como que ela não levou isso pra polícia? É muito difícil ter empatia por algumas pessoas. Bom, ele pede pra analisar a fita, e aí ela sai. Aí ele assiste. Ele termina de assistir, ele tá de... Será que eles são ex, né? Eles eram casados e não são mais. Será que esse foi o último ato de vingança dela? Falar, seu arrombado, se eu vou morrer, então tu vai assistir essa fita. Vou fazer toda uma média aqui pra ele ficar curioso pra ver a fita, e essa vai ser minha vingança porque ele foi um merda comigo. Será? Porque, gente, se não foi isso, como que ela deixa o cara assistir, sendo que todas as evidências que ela tem estão levando pro mesmo lugar que é? Você vai morrer, meu amor. Você vai morrer. E se ele assistir, ela fez de propósito? Então, se ela fez de propósito, faz um pouco mais de sentido. Agora, a menina é uma vingança tensa, né? E, novamente, o menino, a criança que já não é bem do juízo, vai ficar sem o pai e sem a mãe. E aí o telefone toca, assim que ele terminar de assistir. E eu fico pensando, por que... E foi assim que fizeram outro filme, A Órfã. É a Órfã, é uma menina, né? Bom, enfim, tentei. Por que você não deixou que ele pegasse o telefone e falasse? E, tipo, escutasse ela que atende? 7 dias. Não, ela vai lá e desliga o telefone, não deixa o telefone tocar. E depois disso, algumas coisas começam a ser percebidas como esquisitas. Como, por exemplo, aquela minutagem de toda a fita antigamente, gente. Quando você colocava a fita, começava a minutagem 00000. E aí a minutagem ia correndo conforme, né? 15 minutos de filme, 30 minutos de filme. Na verdade, de fita, né? Porque nenhuma fita começava o filme direto. Então, tipo, mas tem esse timer. E a fita da Samara não tem. E a cópia que a Kate fez também não tem. Então eles ficam tipo, isso é uma assinatura digital. A original pode até estar meio travada, mas a cópia também tá travada idêntica à original, é meio esquisito. Além de que esse ex-marido dela, ele trabalha como analista de vídeo. Então ele analisa vídeos, eu não entendi direito o trabalho dele, tá? Mas ele é uma pessoa que ele entende de filmagem e produção de audiovisual. E aí ele fala, cara, essa cena do espelho tá muito esquisita. Porque tem uma cena na hora da fita lá da Samara que mostra um espelho e ele fala, devia ter uma câmera na frente desse espelho. E não tem. Devia estar direto a câmera aqui, a gente devia estar conseguindo ver. E não tem. Nossa, que coisa esquisita, né? Então esses são os aspectos mais assim que ele vê e que ele fala, pode ser que tenha alguma coisinha esquisita aí, mas ele ainda não se convence. E aí assim, segundo o que eu pesquisei, rolou um marketing lá nos Estados Unidos. Eu não fui a fundo de saber se é verdade, mas eu acho que parece ser real. Aonde a galera do filme, eles compraram uns horarinhos durante a programação noturna das TVs pra passar uma cópia da fita da Samara. Nem fuder. Mas não é possível. Não, gente, não. Imagina eu na época que eu tinha medo desse filme, que eu tô casualmente assistindo um filme na TV e entra no intervalo e passa isso, eu ia entrar em pinel. Eu não ia conseguir dormir pelos próximos 7 dias. Eu espero que isso não seja verdade, cara, porque se isso aconteceu, é muita sacanagem. Não se faz isso, mano. Então, do nada, durante as madrugadas, passava lá aquelas imagens aleatórias. O povo comentava no dia seguinte, tipo, você viu que de repente passou? Eu vi. Nossa, eu não vi, vou ficar acordado pra ver se eu vejo. Vou ficar acordado pra ver se eu vejo. Mas o povo também, puta merda. No final falava, né? O Chamado, The Ring, nos cinemas e tal. Além do que, algumas fitas foram deixadas em para-brisas de carros no shopping. E aí a galera, quando chegava em casa, que tinha fita de vídeo, botava... Gente, vocês assistiriam? Eu não assistiria nem a pau. Agora eu tô falando sério. Não assistiria nem a cacete. Assistiria nada. É um ótimo marketing, mas é um marketing tão desrespeitoso. Não faz isso, cara. As pessoas têm medo, entendeu? As pessoas ficam ansiosas. Eu ficaria ansiosa de verdade. E aí tu eleva o pico de estresse da pessoa, pode acarretar um monte de problema. Não faz isso não. Não, nada a ver, gente. Nada a ver. Ó, não vou longe. Aqui no meu condomínio teve festa de Halloween. Essas crianças, assim, sabe? Que vão andando na rua e para na casa de alguém e fala, doces ou travessuras, não sei o que. Inclusive, pararam aqui em casa no dia que a gente tinha acabado de chegar de viagem. Aí eu abri a porta e falei, gente, não tem doce nenhum. Eu rezando pra eles não fazerem nada na minha casa. Não fizeram. Um bando de criança anjo. E aí, eu e a Thalia, a gente saiu pra andar pelo condomínio pra ver a decoração das casas. E o condomínio contratou algumas pessoas pra, tipo, animar a festa. E aí, veio uma galera meio vestida de Jack, já sabe? Essas coisas meio assustadoras, assim. E a gente tava bem andando, e o cara chegou na minha frente com uma espada, uma faca, sei lá. E ele passou no chão, assim, pra sair, tipo, faísca no chão, sabe? Só que fez um barulho muito alto. Eu não vi que ele tava vindo. Eu tomei um susto muito grande. E aí, na hora, eu me segurei, porque a minha vontade era de mandar ele tomar no cu.
Aí eu me segurei pensando, o cara é contratado, tá trabalhando, é a festa do condomínio e tal. Aí eu respirei, eu falei, faz isso não, moço. Faz isso não, que tu não sabe quem tu tá assustando. Pô, eu tenho muito medo e tal. Meti que eu tenho um problema de coração. Menti, mas é que eu sinto que tem gente que só te respeita quando tu coloca alguma coisa do tipo, sabe? Assim, ou eu tenho uma alergia, ou eu tenho um problema muito sério. Aí tanto é que a gente tava andando pelo condomínio, quando ele me viu de novo, ele não foi lá frascar. Mas eu acho muito absurdo você simplesmente chegar e assustar uma pessoa sem saber. Eu menti que eu tenho questão no coração, mas, por exemplo, minha mãe tem. E eu tenho muito receio de as pessoas chegarem assustando minha mãe do nada, entendeu? Porque, cara, você não pode fazer isso. Entende? Tu não pode ser amedrontando as pessoas, assustando as pessoas, porque eu quero fazer uma campanha de marketing. Foda-se, irmão. Eu acho muito sem noção isso. Passar o negócio na TV é até um pouco mais aceitável. Agora, tu deixar a fita no carro da pessoa, extremamente invasivo. Era só isso, e no final, falando que o filme ia estrear no cinema. Aí o boca a boca acabou fazendo com que o filme também fosse um sucesso, porque acabou tornando-se a coisa famigerada. Então, parte do sucesso nos próprios Estados Unidos é desse boca a boca do antes, sabe? Do marketing. Muito legal, né? Mas eu amei. Simplesmente amei. E aí o filme fica um pouco mais frenético, um pouco mais gostoso, porque a Rachel começa a descobrir coisas aleatórias. Ela vê que a fita tem um erro, e quando ela puxa o tracking da fita, ela vê um farol. Ela pesquisa que farol que é esse, descobre que esse farol fica lá num tal de um lugar chamado William Oesco. E aí ela descobre que esse farol ele foi reformado por uma galera. Na foto do dia do final da reforma, ela vê que uma das mulheres da reforma é a mulher que aparece na fita. E ela descobre que aquela mulher chama Anna Morgan. E ela começa a pesquisar sobre a Anna Morgan. Da e aí Samara. descobre que essa Anna Morgan mora num rancho com aras, com vários cavalos. Ela era criadora de cavalos junto com o marido dela, o Richard Morgan. E os cavalos todos se mataram, se suicidaram. Então tem todo um lance por trás da história dela. E aí o pior acontece, mas também é a hora que o filme pega fogo mesmo. O filhinho da Rachel, que estava dormindo, um belo dia ela acorda, ele já tá acordado, ela tá ouvindo um barulho, ela fala assim, mas esse barulho é o barulho da fita da Samara. É o filme dela, Samara, que tá passando em Mikasa. Quando ela chega, eu tô brincando, mas gente, é muito sério. Quando ela chega no quarto do filho dela, a criança tá não assistindo. Ela fala, pelo amor de Deus, cadê meu filho? Ela corre e ele tá na sala. Quando ela chega, tá no final, assim, ó, zen. E o moleque é assim, mano. Eu ficava assim vendo Pokémon, criança. Tu tá assim vendo um filme de terror. Alguém ajuda essa criança, gente. Grita, ela fica desesperada, pega ele, pergunta por que ele assistiu. Ele dá uma resposta assim, ele fala, é que ela tá na minha cabeça, ela não me deixava dormir. Aí a gente descobre que ele tem um contato com a Samara. A Samara conseguia falar com ele de alguma forma, sabe? E ele não tava conseguindo dormir mais, então ele foi lá e pôs a fita. Alô? É do homem do saco? Deliberadamente assistiu e agora o telefone toca. A Rachel não deixa ele atender, óbvio, mas ele está fadado. A partir de hoje, 7 dias pra você. Já era, criança. Beijo, vai comer doce. Meu amor, um beijo no seu coração. Bom, a Rachel vai encher o cu de M&M, porque é isso. E isso já é o 6º dia, tá? É no 6º dia que ela consegue ir pra Ou seja, lá. E aí tá ela na conversa biqueira. com o Richard. Ele, a princípio, pede pra ela entrar, falar que tudo bem conversar com ela. Ele fala que ele não cria mais cavalos, que os cavalos enlouqueceram, quebraram a cerca, se suicidaram na praia, que foi uma coisa horrível, que eles não entendem direito como que foi que isso aconteceu. Só que ele sempre com um ar meio esquisito, né? Porém, ela, tem uma hora que ela tá andando pela casa e ela encontra o espelho que a mulher aparece se arrumando. Lá ele... Mano, a Samara era a filha desse casal. Essa é minha teoria, meio que quase que eu tenho certeza. E aí ela pergunta pro Richard, ele fala bem assim, esse espelho aqui, ele apareceu nessa fita, você sabe o que é essa fita aqui? Quando ele olha o Richard, ele fica meio perturbado. Ele pergunta se alguém mais viu a fita, ela fala alguém que não. mais. Então parece que eles... Ela fala que não, pô, uma galera viu a fita, tá todo mundo na merda. Sabe que essa fita existe, de alguma forma ele sabe que essa fita existe. E quando ela pede pra ele falar um pouco mais sobre a fita, sobre a filha dele, sobre a esposa, porque aí nesse momento ela já descobriu que ele tem uma filha, ele manda ela embora, ele fica bravo com ela, expulsa ela da casa e manda ela embora. Ela, óbvio que ela não vai, né? Ela acaba ficando por ali, ela conversa com uma doutora da cidade, que conhece todo mundo, e essa doutora explica pra ela quem era a tal da Anna Morgan. Bom, a doutora conta pra ela que a Anna, ela se suicidou depois que os cavalos se mataram. Diz que ela ficou meio louca. E principalmente por quê? Porque toda vez que ela tava próxima a Samara meio que tinha o poder de projetar imagens na mente da Anna Morgan e em objetos, em coisas inanimadas. Ela projetava a imagem ali. Então, por causa das imagens enlouquecedoras que a Samara projetava na cabeça dela e dos cavalos terem se matado e toda a merda que tava acontecendo, ela foi e se matou, se suicidou.
A Rachel fica com aquela história meio engasgada, volta na casa do Richard pra tentar... É meio estranha se tu parar pra pensar, porque tipo, beleza, ela pode ter parado de ver sentido na vida, alguma coisa assim, porque perdeu os bichinhos dela, a filha ficava botando esses negócios na cabeça dela, ela foi começando a questionar a própria sanidade e tudo mais, mas é um mix de coisas, tipo, por que os cavalos morreram? Do nada, todos? Não, tá estranho isso. Tá, falar com ele, mais uma vez. Ele aparentemente não está em casa, ela entra, e quando ela chega na sala, tem uma fita ali de alguma coisa, de algum experimento. Ela vai assistir essa merda? Coisa. Ela bota essa fita pra claro assistir, que ela vai play, assistir. E é a Samara, lá na clínica, que o pessoal tava... A fita tava casualmente jogada assim, gente. Será que o velho parou pra ver a fita depois que ela foi lá? Ah, deixa eu ver aqui esse negócio, será? Fazendo testes com ela, tentando entender quem era ela. E ela tá falando com a pessoa e eles estão gravando a sessão, meio que a sessão de terapia com a Samara, pra tentar entender quem é a Samara. E aí o médico, ele mostra, tipo, uma chapa, eu não sei como é que é o nome daquilo, sabe? Que é tipo quando você faz raio-x. Então ele mostra aquilo e tem umas imagens ali naquele raio-x. E ele pergunta, como você fez isso? Aí ela fala, eu não sei, eu só pensei e eles apareceram aí. Então, tipo, provavelmente na hora que eles fizeram a ultrassonografia, eu não sei como é que é, né? A chapa da cabeça dela, as imagens que apareceram ao invés de ser a imagem do cérebro dela, foi imagens do que ela tava pensando na hora. Ela projetou essas imagens no negócio. E daí a gente entende melhor, né? Da onde que vem esse poder da Samara. Tipo, isso é meio subliminar, então muita gente nem entende direito, só aceita que tem uma fita da Samara e tal. Mas é assim, gente. Ela projetou todo o ódio do que aconteceu com ela na fita. E aí ela colocou algum código nesse ódio todo. Então, toda vez que alguém assistia a fita, ela matava. Ah, mas daí, além de aterrorizante, ela é TI, porra. Botou um código na fita. Eu entendi a parte que ela projetou as coisas horríveis que ela pensava e todo o terror da cabeça dela projetou num objeto, né? Tipo, canalizou pra um objeto. Agora, um código... E aí, nessa sessão, fica claro que ela é odiosa, que ela fez mal pra mãe, pro pai, pros cavalos. Ela que matou os cavalos, então, eu tô supondo. Já catei tudo, gente, já catei tudo. Ela era meu demônio, enlouqueceu os cavalos. A mãe, já perturbada com a menina, não sabia o que fazer, tacou ela no poço. E a mãe não aguentou a culpa de ter matado a própria filha, foi lá, ceifou-se, entendeu? E o pai ficou amargurado sem a mulher, sem a filha e sem os cavalos. Adivinhou o plot do filme. Tenho certeza que é isso, mano. Rachel fica super comovida com aquilo, sabe? Ela meio que fica comovida com a história da Samara, ela acha que a menina foi tá certeza, sofrendo, mano. Sabe? A mãe arremessou ela. Demônio, né? Tá, cara. Rachel, pelo amor de Deus, Rachel. Tá louca? Gente, a fita acaba e foi bom porque tem um momento em que o Richard aparece e ele vê que a Rachel tá assistindo a fita e ele deixa ela assistir até o final. Ele ataca ela e sobe com um monte de cabo, com um monte de coisa. Ele começa a falar, você não sabe quem era ela. E ela fala, você matou a sua filha, você matou ela, eu sei que você matou, cadê sua filha, você matou ela. E o Richard se suicida. E aí, tipo, fica uma coisa super esquisita. Porque, pra gente, a gente entende, como a gente já sabe que a Samara... Menina, ele vai hardcore mesmo meteu a extensão na banheira. Tenebroso. Tenebroso. Isso pra mim, hoje em dia, é muito mais assustador do que ela saindo da televisão. A gente entende o quão perturbador é a existência da Samara. É tão perturbadora que fez com que a ideia de que ela ainda tá aí, gente, ela ainda tá fazendo coisa, sabe? Isso ainda não acabou. O pai dela se mata. De tão, sabe, que é. E isso mexe com a Rachel. A Rachel fica meio... Pô, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Por que ele se matou? E aí uma curiosidade rápida é que a Samara se chama Samara só no chamado, né? No filme original, que chama Ringu, japonês, ela se chama Sadako Yamamura. Tá. E aí é claro que foi feita uma adaptação do nome dela, né? De Sadako pra... Menina, e o cabelo da Samara japonesa é muito mais sedoso, muito mais bonito, né? Aqui do ocidente ela é fubanga. Essa daí, olha isso. Seda Nina Secrets Edition. Samara, pra poder se adequar ali aos padrões norte-americanos, pra o pessoal não estranhar demais o nome dela. E uma outra curiosidade é que essa cena do Richard se matando, ela foi gravada em um take só, de uma vez. Caraca, mas a cena é tenebrosa. É porque o orçamento, né, o budget pra fazer o chamado não era alto. E o grande lance é que os efeitos práticos usados pra fazer essa cena acontecer, eles deram, né, essa coisa, essa potência pra cena, a gente fica realmente impactado com como as coisas acontecem, mas também era uma coisa assim de não pode dar errado, tá? É um take só e vai do jeito que for. E ficou ótima a cena, né? Fica muito boa. Eu, pelo menos, gosto dessa cena. Parece ser uma boa cena. Descobre um lugar no celeiro aonde os totalmente um momento Tereza Cristina. Isso aqui, 100% um momento, Giovana, por favor, coloca o momento da Tereza Cristina que ela mata uma pessoa arremessando um secador de cabelo numa banheira. Bicho, a televisão brasileira realmente é um privilégio a gente estar aqui assistindo ela. E
E eu quero aproveitar pra ler uma curiosidade que o Rodrigo mandou aqui pra gente, que é a atriz que interpretou a Samara, Davey Chase, não sei se eu pronunciei certo, dublou a Lilo em Lilo e Stitch na animação de 2002. Foi de 8 a 80. Tá vendo, gente? Se a menina que interpretou a Samara também precisou recorrer à Disney pra conseguir dormir, quem somos nós? Mas a Samara, né, a Ana e o Richard deixava ela lá pra dormir lá, tipo, isolava ela. Inclusive, é super alto e eles tiravam essa escada. Essa escada, inclusive, aparece nas imagens distorcidas da fita e tal, pra que ela ficasse lá em cima. Só que ela tinha problema pra dormir, porque os cavalos faziam barulho. Então, ela foi quem enlouqueceu os cavalos. Ela foi quem projetou coisas ruins na cabeça dos cavalos, fazendo com que eles se suicidassem. Só que a Rachel ainda não entendeu nada disso, tá? Ela tá achando que a Samara é uma vítima de todos eles. A Samara era bonitinha, uma queridinha, né? Mesmo ela tendo aquela cara, pelo amor de Deus. Mas ela ainda, né, ainda é uma criancita, poxa. E aí eles percebem que o papel de parede desse quarto tá rasgado. Quando eles rasgam, tem uma árvore feita meio que queimada ali naquele lugar, que foi provavelmente projetada pela Samara. E essa árvore é aquela árvore vermelha lá do Shelter Mountain, lá do clube lá das montanhas, lembra? Pois é. E aí ela fala bem assim, tem alguma coisa a ver então com a cabana número 12. Eles fazem esse paralelo. Eles vão pra lá, só que aí já é o 7º dia, tá? Então assim, a Rachel vai morrer. É correndo contra o relógio. Eles chegam na cabana, eles não estão entendendo nada o que tá acontecendo. O sol já começou a se pôr, só que não acontece nada com ela de fato. Porém, o ex-marido dela, que resgatou ela lá da casa do Richard, que tá com ela ali e que nesse momento acredita nela, acredita nas coisas sobrenaturais, porque ele se viu distorcido na câmera, ele tirou um monte de foto dele e viu que a cara dele também tá distorcida. Então ele falou bem assim, cara, realmente tá acontecendo alguma coisa, então eu preciso ajudar a Rachel. Não me diga, Sherlock, depois que ela mostrou 4 adolescentes com a cara distorcida, a cara dela distorcida, ele só acreditou quando foi com ele, né? É impressionante, bicho, o ego de algumas pessoas. Descobrir qual que é essa parada. Tem uma hora que ele bate no negócio, um monte de bolinha voa pro meio do quarto, e aí eles percebem que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa chamando eles pra aquele lugar. Quando eles tiram o tapete, tá marcado assim. Fala-me, pai, tá misericórdia, tá repreendindo, gente. Olha isso. Eles pra aquele lugar. Quando eles tiram o tapete, tá marcado assim, parece que tá apodrecido, sabe? O assoalho. Eles acabam com o chão da cabana e descobrem um poço ali. Pois é. A Samara, não entendo, tá? Como é que ela consegue fazer as coisas acontecerem, mas a TV se desprende do chão, empurra a Rachel lá pra dentro do poço, ela cai lá embaixo. Ela cai no poço? Ah, mano, a Samara, ela é uma mistura dos Vingadores com o Steve Jobs. Tipo assim, ela faz tudo, mano. É isso que eu falei pra vocês. Ela é técnica de TI e ela tem superpoder. Ela levitou a outra, jogou a outra dentro do poço. Nada faz sentido. E quando ela cai, a Samara faz questão de mostrar pra ela o dia da morte dela. Então ela vê a Ana Morgan chegando naquele poço, naquele lugar que eu falei? Construído aquela cabana número 12, matando a Samara e jogando ela do poço. Só que acontece, ela não estava morta. Mostra ela abrindo o olho depois de cair lá embaixo. Ou seja, ela ficou 7 dias naquele poço até que morrer. Ela morresse. Entendi. Entenderam? A pegada dos 7 dias? Pois entendi. Foi isso que aconteceu com ela. E a Rachel entende. O corpo da Samara sobe, ainda como o corpo da Samara mesmo. E quando o ex-marido da Rachel fala, vou pegar você aí embaixo, que ele bota a luz, o corpo da menina se desfaz assim e fica só a caveira. Então a Rachel entende que o que a Samara queria era que a verdade de como ela foi morta fosse exposta e ter um enterro feliz. Então quando a Rachel é retirada... Ela entendeu isso também a partir do quê, né, gente? Tirou do... Como que ela segura o corpo da menina, o corpo vira uma caveira. Ela entende, então, o que ela queria. Ela quer que eu conte essa história pra todo mundo e faça um enterro feliz pra... Como que ela chegou nessa conclusão? Parece minhas provas de matemática, quando eu colava a resposta múltipla escolha, só que eu tinha que fazer uma conta pra justificar uma múltipla escolha. Eu inventava qualquer merda ali pra justificar que era a letra D, 12. Tirada do poço, ela entrega o corpo da Samara, aí é feito todo o negócio e finalmente a Samara vai ter... Que corpo que ela entrega se virou uma caveira, caralho? Então quando a Rachel é retirada do poço, ela entrega o corpo da Samara, aí é feito todo o negócio e finalmente a Samara vai ter um enterro digno. O corpo dela vai ter um enterro digno, ela foi encontrada e retirada daquele lugar. A Rachel tá em paz, ela fala, é por isso que eu não morri. Porque eu tinha uma missão de vida, que era desvendar o segredo da Samara. E o filho dela? Será? Bom, quando a Rachel volta pra casa, ela deita com o filhinho, com o Aidan, né? E aí de manhã, no dia seguinte, quando ela tá se sentindo super bem e tal, o Aidan acorda, pergunta pra ela se ela descobriu qual é que era o negócio. Ela fala que sim, que entrou no poço e salvou. A Samara tirou a Samara de lá de dentro. Aí o Aidan fica de pé e fala bem assim, você fez o quê? Que você tá... E a Rachel, ela tá com um ar de heroína, assim, de sim, salvamos ela, meu filho. E ele fala, não, você não salvou ninguém, você não entendeu? A Samara nunca dorme. Vocês fizeram um erro de ter tirado
tirado o corpo dela de lá de dentro. Tipo, vocês só liberaram mais ela. Tipo, sabe? Você tá ficando louca. E aí a Rachel fica com medo daquilo porque ela percebe que ela tinha uma marca no braço que some assim que ela pega a Samara. E o filho dela tinha uma marca também nesse braço, porque a Samara também tinha feito uma marca no braço dele pra mostrar coisas pra ele. E ela percebe que a marca no braço dele não sumiu. Então, a maldição tá ativa ainda. Ela liga pro Noah por quê? Vocês lembram, né? Ela assistiu a fita num dia. Agora eu fiquei presa. Agora eu fiquei na merda. Achei que o filme tava acabando já, mas tem um plot twist. Seguinte, ela chamou o Noah pra saber qual é que é esse ex-marido dela, e ele assistiu a fita naquele dia. Então, tá chegando a hora dele morrer. Ele não atende o telefone porque a TV dele liga do nada. E aí, finalmente, nós vemos um ataque da Samara. É bom a cena. Ele chega perto da TV, ela começa a sair do poço. E essa cena, ela foi gravada ao contrário, né? Na verdade, a Samara, ela foi gravada andando de trás, indo até o poço e entrando nele. Por isso que se vocês separarem o cabelo dela vai escorregando pra fora assim. Porque a imagem tá ao contrário pra dar essa estranheza pra gente, né? Ela chega até a beira da TV e aí ela sai da TV em uma das cenas mais icônicas do cinema. Assim, um dia eu ainda tenho que fazer um compilado de cenas icônicas marcantes do cinema que todo mundo que assistir nunca mais ninguém esquece, e essa é uma delas, que é a Samara saindo da TV. Tirar o Joy Jonas de uma TV ninguém tira. Quando eu tô assistindo os filmes podres da Sofia Carson, ela não sai pra me dar um beijo na boca, mas esse cão sai da televisão. E aí é muito louco, porque a imagem é boa. E a Samara, você percebe que ela não é ela. É um tipo de espírito holográfico dela, né? É uma criação mental da Samara. É uma maldição mental que a Samara... Ela é tipo um Jedi. Tipo um Jedi, que ele se materializa em outro lugar. Tipo aquela cena em Star Wars que o Luke, ele tá lá na guerra lá do Sal Vermelho e ele não tá. Ela conseguiu projetar e fazer com que fosse tipo uma arapuca, como se fosse uma armadilha constante. Assistiu é pego, assistiu é pego, assistiu é pego. Ela vem andando e o Noah tá morrendo de medo. Quando ele olha pra ela, ela dá aquela olhada feroz, né? O cabelo dela separa, você vê só o olho dela, e ele morre. E aí é nesse momento que a Rachel chega. Quando ela chega, eu acho isso também super interessante, porque a Samara, quando ela mata a pessoa, ela arruma a pessoa, pra quando encontrarem a pessoa tá de um jeito, né? Nossa, falei muito pessoa agora, mas por exemplo, ela matou a Kate de pé na porta. Porém, quando a mãe encontrou, a Kate tava arrumadinha dentro do armário. Sim. Ela matou o Noah... Uma diva, ela arruma a bagunça dela. No chão. Mas quando a Rachel chegou, ele tava sentado na cadeira. Aí ela vira a cadeira e grita. E ele tá de o cão. medo, porque ele tá morto. Bom, a Rachel chega em casa e ela tá bravíssima, ela tá angustiada, agoniada, ela tá tudo de ruim, porque ela não entende o que mais que ela poderia fazer. Tipo, ela entendeu que, na verdade, o mal era a Samara mesmo. Pois né? então... O Aidan, o filho dela, deixou claro pra ela que, não tem a ver com os pais foram vítimas da Samara, ela é a vilã. Ela é o cão. Falando, o que foi que eu fiz? E aí ela quebra a fita da Samara. Bicho, se a solução pra esse filme for quebrar essa fita, eu vou quebrar minha cabeça na janela aqui. Que não é possível que demoraram esse tempo todo pra ter essa ideia de gênio, já era pra ter queimado essa merda dessa VHS lá no começo. Quando ela quebra, ela percebe que a única coisa que ela fez de diferente de todo mundo foi uma cópia. E aí ela ensina o filho dela a fazer uma cópia. Então ela pega o dedo dele, bota lá nas máquinas onde ela fez a cópia da fita. Aí fica aquele dilema moral. Por quê? O filho dela pergunta, o que vai acontecer com a próxima pessoa que assistir a fita? Foda-se, não é problema nosso. Paciência, né? E aí eu fiquei me perguntando, tá? Eu acho que pra salvar o filho dela, ela tem que fazer uma cópia e alguém precisa assistir essa cópia, entende? Não é só fazer a cópia. Porque o ex-marido dela viu a cópia que ela fez, faz sentido. Pelo dilema que o filho dela passou, é isso. E aí assim, no filme 3, no chamado 3, que se chama Chamados, tem essa questão de a pessoa que assistiu o vídeo, ela tem que fazer outra pessoa assistir em até 7 dias, senão ela... Ou seja, eles pegaram as correntes de e-mail que são um terror e transformaram no filme de terror. Se vocês pararem pra pensar, é genial. É tipo aquelas merda daquelas correntes de caixinha no Instagram, que é uma foto do seu pet, ou você vai receber uma notícia ruim em 2 dias. Sabe esse negócio? Eu odeio. E eu sempre reposto porque não se dá sorte pro azar. Mas eu tenho um ódio quando reposto nessa merda, porque daí eu me sinto pressionada pelo universo a repostar também. Porque depois se dá alguma bosta na minha vida, eu vou falar, foi por causa da merda da caixinha do Instagram. Então o que eles fizeram? Eles transformaram isso num filme de terror. É genial. Ela morre. Ela tem que fazer uma cópia no computador mesmo, do arquivo, e fazer uma outra pessoa assistir, senão ela morre. E aí fica uma questão da menina que quando acontece isso com ela não tem coragem de fazer outra pessoa assistir, porque ela fica, e se eu condenar a vida dessa pessoa, né? Então tem esse dilema moral no 3. Então eu acho que é isso que acontece aqui. E a Rachel demonstra que assim, é paciência, né? Quem assistir a fita, paciência. Eu sei que você, meu filho, vai estar salvo. Tem toda essa questão, né? E aí a gente tem que pensar, e aí, como é que faz?
Como eu falei, O Chamado foi um sucesso. Acabou? estrondoso. O filme acaba Ele assim? era um remake de filme de terror de maior bilheteria do mundo, até a chegada de It, a Coisa, em 2017. Que aí ele se tornou o remake de terror mais bilionário do mundo. E realmente eu acho que vai ser difícil bater It, a Coisa, tanto em questão de bilheteria, quanto em nenhuma outra questão, né? Que a questão mesmo é a bilheteria. Eu acho que vai ser difícil bater It, porque realmente teve um apelo, teve um negócio. Todo mundo foi assistir It, a Coisa, né? Eu acho que... Até eu fui assistir It, a Coisa. Só vi o primeiro também. Mas eu achei o filme bom, sabia? É porque esses negócios de palhaço, gente, eu te confesso que não me dá medo, não. O palhaço não me dá tanto medo. A Samara dá mais cagaço que o palhaço. terror que desbanque It. Mas vem cá, o final do filme é esse, então? O final de O Chamado é ela faz o filho dela fazer uma cópia e o filme acaba? Nunca surgiu um outro filme de terror que arrecadasse tanto quanto esse. Então, assim, foi um grande sucesso e teve as suas continuações. Questionáveis? Sim. Mas do 3 eu gosto, tá? Do 2 não é aquela coisa que... Mas do 3 eu gosto, eu acho divertido. Só que também eles tiraram a ideia da Samara, mudaram uns negócios. Mas a gente só vai saber se tiver like, né? O visual da Samara se tornou um ícone da cultura pop. Todo mundo adora, né? Aquela coisa do cabelo molhado. Adora é foda. Todo mundo reconhece. Eu reconheço, mas adora. A pessoa é putrificada, assim, toda podre. Imunda, nojenta, asquerosa. Por causa da água e tal. Maravilhoso, então, tipo assim, é um ícone. E eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje. Amiga, eu achei o seu vídeo incrível e o filme é um terror, né? Tá aqui meu like, já está deixado o like aqui no Arthur, gente, vão lá engajar o canal dele, divíssimo. Olha, vou te falar, saio ilesa desse react, não fiquei com medo, de verdade, acho que o filme tem uma boa história, primeira vez na minha vida que eu consigo realmente analisar a história de O Chamado, acho que a história do filme é muito boa, tem esse negócio desse final, eu fico puta quando eu vou ver um filme e o final ele meio que não resolve, entende? Porque se tu parar pra pensar, não resolveu. A maldição, o filme começa, né? O enigma do filme é, existe essa maldição. O que tá por trás disso e como a gente faz pra que as pessoas não morram em 7 dias. E aí, no final, ela descobre, beleza, eu tenho que fazer uma cópia, mas não resolve a maldição, não acaba com a maldição. Então isso me irrita profundamente, porque parece que eu vi o filme inteiro pra não ter resolução nenhuma. Mas enfim, ela descobriu uma maneira de driblar aí a maldição da Samara. Interessante, achei interessante. Veria o vídeo do Arthur sobre O Chamado 2 e O Chamado 3. Então se você não quer perder esse react, se inscreve aqui no Super Jazz e se quiser ver a live ao vivo, é toda quarta-feira no meu canal principal no It's Jazzby. Um beijo pro Arthur querido que faz um conteúdo incrível e um beijo pra você, pra sua mãe e pro seu cachorro. Tchau!